O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, povo de Deus, hoje mais uma segunda maravilhosa. João, por que você grava na segunda? Porque a segunda é o melhor dia da semana, gente. Nós temos a oportunidade de recomeçar, é por isso que é um dia tão maravilhoso. E você com a gente por aqui, muito obrigado. Agradecendo aos nossos parceiros, agradecendo a você que curte, compartilha e que nos ajuda sempre nessa missão de evangelizar. Muito obrigado, Deus retribua toda graça e bênção na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos início a mais uma semana, já fechando aí o finalzinho do mês de janeiro. E aí, como foi esse primeiro mês do ano? Espero que tenha sido uma bênção para você. Daqui uns dias volta às aulas, né? Toda a família já preparando, todo mundo ligado aí para começar o volta às aulas. E detalhe, né? Volta às aulas já vem logo o carnaval. Você vai viver o seu rebanhão aonde? Nossa, eu quero aproveitar e dizer que aqui em Patos de Minas vai ter rebanhão 5 dias, hein? Vai começar na sexta-feira, vai terminar na terça-feira. Todo mundo convidado para o Rebanhão 2024, que será uma bênção. Procura aí no Instagram, o Rebanhão Patos de Minas, que eu tenho certeza que você vai ter todas as informações. Vai acontecer rebanhão aqui na nossa diocese, em várias outras cidades. Vai ser um período de muita missão. Eu vou estar indo em várias cidades. Vamos ver se a gente consegue gravar um pouquinho, trazer aqui para o canal para vocês acompanharem também essa missão, esse trabalho. E claro, com muita alegria, ter você junto conosco em oração é muito importante. E se nós nos encontrarmos em algum desses rebanhões por onde eu vou passar, dê um abraço muito apertado e fala que você acompanha o nosso trabalho aqui no canal Palavra de Esperança. Irmãos, o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Mas antes, eu quero contar para você que hoje a igreja celebra São Constâncio, bispo de Perúdia. Era um cristão notável pelo espírito de mortificação e generosidade que tinha para com os pobres e os necessitados. Foi perseguido, foi preso e converteu os guardas e foi liberto. O santo é aquele que transforma o lugar aonde está. Ô Tiago, não foi muito interessante para quem prendeu ele não, porque ele converteu até os guardas. E aí quando eu li isso aqui, eu coloquei essa frase: o santo é aquele que transforma o lugar onde ele está. Aquele homem, aquele santo homem, estava numa cadeia. Por conta de quê? Porque falava em nome de Jesus Cristo. E ali ele foi preso e ele convertia os guardas. E porque o povo viu nele essa santidade, o homem foi liberto. Só que ele não foi preso uma vez só, não. Foram muitas. Mas eu imagino o tanto de honra que aquele homem converteu na prisão. Olha que coisa extraordinária. O santo do dia de hoje, ele nos leva a olhar com um olhar misericordioso para os pobres, os necessitados e fazer do lugar onde estamos o nosso campo de missão. Se nós estamos aqui nas mídias sociais, aqui é o nosso campo de missão. Se eu tenho um contato bacana com os meus vizinhos, aqui é meu campo de missão. Se eu tenho contato com pessoas em uma situação às vezes muito complicada de vida, aí é meu campo de missão. Se eu sou chamado para pregar em diversos lugares, aí é meu campo de missão. E eu preciso anunciar a palavra. A palavra precisa ser anunciada. O santo de hoje, São Constâncio, bispo de Perúgia, rogai por nós, para que essa fidelidade brote em nosso coração e a gente compreenda que evangelizar é preciso, é urgente, é necessário, está gritando no nosso coração. Onde for o seu campo de missão, evangelize. Agora sim, vamos à leitura que está em Marcos capítulo 5. Lembrando, irmãos, que vocês percebem que eu sempre digo, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho. Por quê? Porque eu sou ministro da palavra, né? Eu não sou padre, então eu vou usar a expressão leitura do Evangelho, né? Essa é a expressão correta, assim eu fui formado e orientado, então, para trazer apenas essa explicação que algumas pessoas podem questionar. Por que ele não fala proclamação, anúncio? Porque como ministro da palavra que sou, o correto é leitura do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Marcos, por exemplo, tá bom? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Cristo narrado
por Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos 5, de 1 a 20, é o evangelho do dia de hoje, da liturgia da igreja, para nós nesse dia. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos nele. Jesus nos permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído pela legião, e o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito. E todos se admiravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que relato extraordinário. Quando eu me preparava para essa reflexão de hoje, eu fazia dentro de mim uma pergunta: aonde estava a família deste homem? Será que ele era casado? Será que ele tinha filhos, pai, mãe? Ele queria ir com Jesus. Jesus devolve ele para a origem dele, não. Volta para os teus. Ou seja, o testemunho tem que começar a acontecer dentro de casa. Vai para a sua casa, testemunha o que aconteceu e depois proclama, conta para todo mundo o que o Senhor fez por você. Gente, a gente murmura demais, a gente reclama demais, e tantas coisas bonitas Deus fez e fará em nossa vida. Por que não testemunhar isso? Por que não contar essas coisas boas para as pessoas? Agora, vamos entrar no contexto da leitura. Jesus está ali, tinha acabado de chegar de uma missão. Quando ele desceu da barca, aquele homem que estava possesso pulou o muro do cemitério, saiu correndo onde ele estava. E qual foi a primeira atitude dele? Prostrou-se diante de Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Foi o homem que prostrou? Não, foi os demônios. Foi a legião que estava dentro daquele homem. Porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 vai dizer, sabe o quê? Todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos diante do nome de Jesus.
toda língua proclamará que Jesus é Senhor. Por isso que os demônios se prostraram. Agora eu fico imaginando a cena, né? Aquele homem possesso, que ninguém amarrava, que grilhão nenhum, cadeia nenhum, que corrente nenhuma segurava, se prostra na presença de Jesus. E ao se prostrar ali, Jesus até realiza um diálogo com a legião que ali estava. Até atende o pedido da legião. Não manda nós para fora dessa região, não. Manda nós para aquela multidão de porcos que está ali. E Jesus atendeu o pedido deles. Só porque dali eles se precipitaram e os porcos morreram e todo o mal foi destruído. Agora, irmãos, nesse contexto, algumas coisas me assombram, igual aquela mentalidade dos escribas que a gente refletia nas últimas semanas. Aquele povo que morava naquela região, quando chegou ali e ouviu o que tinha acontecido, você sabe como que eles ficaram? Assustados. Mas eles tinham que estar assustados, era com o demônio que estava possuindo o corpo daquela pessoa. Naquele momento eles não precisavam de ficar mais assustados, porque o mal já tinha saído. O que assusta realmente a humanidade? Será que é o demônio? Ou será que é a presença das pessoas? Porque enquanto ele estava lá dentro do cemitério, nos túmulos, o problema dele era o pensamento de muitos. Era ele que se virava para lá, ele estava sendo machucado, o sofrimento era dele. Então, as pessoas, como sempre, revelando e mostrando, estou nem aí. Quantos nós passamos por dia nas ruas das cidades, sofrendo, humilhado, passando por situações difíceis, e nós não somos capazes de olhar, de fazer uma prece, de dar uma atenção. Se pedem algo, a gente vira a cara para o outro lado. Aquele homem, o ato dele ter sido curado para aquele povo, ter sido liberto, na verdade, assustava mais do que a escravidão que ele vivia. Porque até aquele momento que acontece, o povo estava nem vendo ele, para eles era mais um que não existia, que não tinha valor, que não tinha importância nenhuma. Por isso que eu fiz a pergunta, aonde estava a família daquele homem? Por isso Jesus manda ele ir direto para a família, para quê? Para converter a família. Para quem sabe a família dá ainda mais importância àqueles que sofrem. Volta para sua casa, seja na sua casa o primeiro lugar do seu testemunho. E aqui está a palavra de ordem para essa semana. Preciso ser testemunho da presença de Deus dentro da minha casa. Preciso ter testemunho da presença de Deus onde Ele me coloca. É aí que eu tenho que ser santo. Aí voltamos ao santo do dia. O santo é aquele que transforma o lugar aonde Ele está. Seja testemunha da presença de Deus onde Ele te colocar. No seu local de trabalho, no trânsito, no seu momento de lazer. Seja presença de Jesus. Seja o sinal da presença de Jesus. Olha que coisa extraordinária que essa leitura vem nos ensinar. Jesus restaurou o homem possuído por uma legião. Tinha ele muito pouco de humano, ali era muito mais uma ação diabólica do que a presença do homem. Tanto é que nós não sabemos nem o nome desse homem. Os que presenciaram a cura ficaram o quê? Com medo. Quando viram vestido e são, em juízo pleno, voltou ao normal. Repito, é contraditório demais, porque eles tinham que ter medo quando ele estava possesso da legião. Se for para ter medo de algo, para nós que temos fé, acreditamos, mesmo diante de uma situação como essa, terrível, assustadora, não podemos ter medo. Por quê? Porque diante de Jesus todo joelho se dobra. Não podemos ter medo, temos que ter fé. Maior do que aquela legião inteira. Olha só, não eram só, era uma legião. E o próprio inimigo revela, somos uma legião. Aquela legião se prostra e aquela legião atende à ordem de Jesus. Vai para aquele monte de porco. E ali aquela manada de porcos sai disparada, cai no precipício, morre tudo. As pessoas ficaram o quê? Com medo e revoltadas. Olha o prejuízo que elas tiveram. E eu te pergunto, será que 2.000 porcos valem mais do que um ser humano?
nós estamos coisificando a nossa fé, estamos dando muito valor nas coisas, estamos esquecendo o verdadeiro sentido e o valor que tem o homem, o Filho de Deus. Jesus morreu para salvar a cada um de forma pessoal, única, individual. Por quê? Porque cada um tem o seu verdadeiro valor. Cada um tem o seu valor único, o valor da morte de Cristo na cruz. Eis o valor que nós temos. Jesus então restaura aquele homem, devolve ele para sua família, aquele homem começa a anunciar, começa a proclamar. E aonde eu quero chegar para concluir essa reflexão? O povo antes não tinha medo, pois aquele homem era um homem excluído. Jesus o incluiu e então surgiu o medo. Qual é esse medo? Que medo é esse que as pessoas tinham? É porque a inclusão custou 2.000 porcos e para muitos aquele homem não valia nem isso. E agora há mais um com quem eles precisam partilhar as oportunidades. Vivemos em um tempo onde as pessoas aprenderam a eliminar. Os reality shows que nós vemos por todos os canais de televisão, o intuito da maioria deles é ensinar o quê? A eliminar. E muitas das vezes tem que eliminar quem? Aquele que é o mais forte, aquele que é o melhor, aquele que tem mais qualidades. Os filmes que hoje nos apresentam, exemplos, filmes que mostram roubos, sequestros, coisas terríveis, muitas das vezes nós estamos torcendo por aqueles que são ruins no filme. Há um tempo atrás a gente torcia para o Homem-Aranha, para o Super-Homem, para a Mulher Maravilha, para os super-heróis, para as pessoas boas, sensatas, para aqueles que faziam coisas boas. Hoje não, hoje a gente torce por bandidos. A mensagem é muito clara, não tem que eu ficar entrando em detalhes disso não. Hoje torcemos muitas das vezes por bandidos, por pessoas que fazem exatamente o contrário daquilo que Jesus gostaria que fosse ensinado. João, mas é ficção. João, mas é um filme, é um lazer. Tudo bem, mas é assim que começa. A sensualidade entrou no mundo de forma extraordinária pelas músicas, das criancinhas dançando e nós, ei, que bonitinho, olha lá, ela dança tão bonitinho. E hoje as pessoas se vestem, ou melhor, quase não se vestem para chamar a nossa atenção do mesmo jeito que chamavam quando eram crianças. Irmãos, a ordem está invertida, os papéis estão invertidos e a leitura de hoje mostra isso com muita clareza. Será que nós estamos do lado daquilo que é certo, torcendo por aquilo que é certo, sensato, correto, íntegro, honesto? Ou estamos ficando do lado daquilo que é o erro, daquilo que está errado? Essa leitura, ela é um tapa na nossa cara. Os homens mandaram Jesus sair daquele lugar. Por quê? Porque 2.000 porcos foram mortos. Eles não se alegraram pelo homem que foi salvo. Voltou para sua família e começou a anunciar. Eles se apegaram aos porcos que morreram, ao invés de se apegar ao homem que foi salvo. Ao invés de se apegar àquele que salvou aquele homem. Muitas correntes e grilhões, cadeias, eram usadas para prender aquele homem. Nada o prendia. Quando Jesus chega, diante de Jesus, aquele homem se prostra. A legião de demônios se prostra, porque ao nome de Jesus se prostra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Sabe por que o mal é derrotado? Sabe por que o mal não tem vez? Porque Jesus é poderoso sobre toda e qualquer situação. Muitas das vezes ele não tem agido mais na nossa vida porque nós estamos aplaudindo os porcos. Nós estamos aplaudindo ao possesso que ainda está dentro dos muros do cemitério. Ou nós estamos ignorando, que é a forma que o mundo aprendeu a viver. Ignorando aquilo que está à nossa volta. Jesus não. Jesus não veio para salvar porco. Jesus não veio para salvar animais. Jesus veio para salvar o ser humano por inteiro. Ele se preocupa com uma alma que estava perdida e com ele se encontrou e a partir dali foi salvo. Que essa leitura de hoje nos faça olhar para as coisas que realmente valem na nossa vida. Que nós possamos, terminando esse mês de janeiro, já nos preparando para o mês de fevereiro, pensarmos o seguinte: Deus quer que eu santifique o lugar onde eu estiver. E a única forma de fazer isso é estando cheio do Espírito Santo.
A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Que pelas mãos, pelo cuidado, pela intercessão de Maria, ela esteja ao nosso lado, intercedendo por nós, junto com São Constâncio, bispo de Perugia, que nós possamos estar cada vez mais intimamente ligados ao Senhor e que as coisas desse mundo não nos seguem ao ponto de achar que as coisas, os animais, aquilo que é terreno é mais importante do que o ser humano pelo qual Cristo morreu na cruz para salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Palavra de Esperança retorna na próxima segunda-feira, mas na próxima sexta tem um Café com Esperança muito especial que eu tenho certeza que vai tocar profundamente seu coração. Não se esqueça, sede santos, como Deus é santo. Um bom finalzinho de mês de janeiro e até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavra de Esperança. Um abraço a todos. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó, restaurante e pizzaria, Praça da Matriz, em Lagoa Formosa, 34 3824 1050. Ericel, reparo avançado, telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza, 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes, 34 99665 4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Moraes Turismo, viagens para São Paulo e Goiânia, turismo e fretamento, 99175 4094. 99247 1190. Moraes Turismo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.